Boa noite. É uma alegria novamente estar com vocês. É uma alegria poder participar da temática dessa série Até os Confins da Terra. Nós temos visto que há uma sequência de mensagens onde o pastor Gustavo Baixa pregou no dia 2/6 pelo poder do Espírito. No domingo passado, onde quer que você esteja, hoje foi nos dado a oportunidade, o privilégio de falar a que preço for. E no domingo que vem, agora é a nossa vez. E eu quero começar com uma pergunta. E essa pergunta é você quem vai ter que responder. Você é um dos nossos? E olhando aqui de cima, eu estou vendo uma interrogação aqui e fico a pensar, essa pergunta não tem nenhuma ajuda de universitários? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Mas no decorrer dessa palavra, o meu objetivo é desafiar o seu coração. Porque quando nós pensamos até os confins da terra, a que preço for, eu diria, só aqueles que são dos nossos é que vão aceitar esse desafio. O texto que os pastores me passaram para eu poder compartilhar com vocês nessa oportunidade, Atos capítulo 7. E Atos capítulo 7 é um texto muito longo. Vocês que já estão abrindo a Bíblia vão poder notar que são 60 versículos. E logicamente que eu não quero ler todos esses 60 versículos, mas gostaria de dar um pano de fundo para vocês, porque esse texto, Atos capítulo 7, na sua primeira parte, registra a defesa do primeiro mártir da igreja cristã, Estevão, diante do poderoso STFJ, Supremo Tribunal Judaico. O Supremo Tribunal Federal Judaico, que é o Sinédrio, estava colocando o nosso irmão Estevão em apuros. E o Sinédrio era composto de mais ou menos 70 ex-sumo sacerdotes, homens experientes, homens religiosos. E a história de Estevão, já que você começou a abrir a Bíblia, ela começa no capítulo 6. E aqueles que têm um conhecimento um pouco mais abrangente da palavra de Deus, sabem que Atos 6 é o momento onde os 7 diáconos são escolhidos. E Atos capítulo 6, versículo 5, dentre esses 7, 2 deles se destacam por serem homens que queriam ir muito mais do que apenas servir às mesas. Vocês viram no domingo passado a respeito do diácono Filipe, o evangelista, que quis ir além, e muito além do que tão somente servir às mesas. E vocês puderam ouvir com o pastor Gustavo sobre até os confins da terra, onde quer que você esteja. E é maravilhosa essa passagem, porque quando a igreja começa a ser dispersa, perseguida, você vê a igreja pregando aonde ela está, os seus membros. Você vê Filipe pregando em Samaria. Você vê Filipe pregando na estrada de Gaza a um eunuco.
E você vê Filipe pregando Azoto e assim por diante. É um homem impressionante. Mas você vê também Estevão. E o texto de Atos 6, versículo 8, diz que ele era um homem cheio de graça e poder, que fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A primeira pergunta que nós temos que fazer para esse texto, para esse capítulo 7 é: por que Estevão, um homem cheio de graça, um homem que estava fazendo bem, um homem que estava pregando o Evangelho, por que Estevão está sendo julgado pelo Sinédrio? E a resposta não é muito difícil. Vocês têm acompanhado isso nessa série de mensagens. A igreja, ela vem num crescente fenomenal aqui em Atos. E tem aqui nesse texto o início de uma perseguição ferrenha. Atos capítulo 7 marca o início dessa perseguição que traz morte, perseguições em massa e que expulsa os cristãos de Jerusalém. E é interessante que a perseguição acaba sendo um grande aliado da multiplicação não só dos discípulos, mas do crescimento, da expansão da igreja do Senhor Jesus. Mas um outro dado interessante é que o capítulo 6, versículo 9, vai registrar que os líderes da sinagoga, eles não conseguiam calar Estevão por causa da sabedoria desse homem. Por isso, esses líderes da sinagoga, eles começaram a subornar algumas pessoas que, mentindo, diziam que ele estava proferindo blasfêmias contra Abraão, Moisés e o próprio Deus. Interessante que naquela época já existia esse tipo de gente, né? É interessante. Eu estou contando tudo isso para evitar uma leitura muito longa. O primeiro fato que ele coloca na sua defesa é que era falsa e mentirosa a acusação de que ele blasfemava contra Abraão, contra Moisés e contra Deus. Ele diz para o Sinédrio: isso é mentira. Mas ele, em segundo lugar, diz que é verdadeira a acusação quando ele diz que os judeus desobedeceram a Deus no Antigo Testamento, que os judeus no Antigo Testamento era verdadeira a história de que eles perseguiam e matavam os profetas, e que agora eles estavam rejeitando o próprio Messias, Jesus, a quem mataram. E em terceiro lugar, ele também vai dizer que era verdadeiro, que estava nascendo uma igreja que se afastaria de Jerusalém e do templo, a fim de ir para lugares mais distantes e que alcançaria, inclusive, outros judeus que estavam fora de Jerusalém. E quando ele disse isso, quando ele fez esse tipo de defesa, aí vocês vão observar qual é a reação do Sinédrio, e aí nós chegamos no versículo 54, se vocês puderem acompanhar, a leitura está na sua Bíblia ou no telão. A palavra de Deus diz no capítulo 7, versículo 54, ouvindo eles isto é, o Sinédrio, aqueles homens experientes, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram.
As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apredejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E o versículo 60, então ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras adormeceu. E agora os 3 primeiros versículos do capítulo 8. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Até os confins da terra, a que preço for. Nós temos lá na Igreja Presbiteriana de Valinhos, pastor Márcio Leme. Pastor Márcio Leme, ele é um missionário que está trabalhando entre os índios no Amazonas. Ele está junto com a sua família há 18 anos trabalhando ali. Apesar de que agora ele está retornando para Valinhos e vai continuar o seu pastorado de uma forma diferente, haja vista algumas enfermidades que ele adquiriu nesse tempo. Mas eu convidei ele para trazer uma mensagem no mês de março, porque nesses 18 anos que ele se foi para o Amazonas, indo e voltando de vez em quando para rever a família, os familiares, nenhum outro missionário foi levantado na igreja. Não surgiu nenhum outro missionário. E aí eu disse para ele assim: Márcio, é necessário que a gente comece a pregar sobre missões aqui, porque eu não sou um missionário, você tem uma palavra boa a respeito disso, e eu gostaria que a igreja fosse sensibilizada a respeito de missões. Ele falou: deixa comigo. E ele então foi pregar na igreja, e eu me lembro, foi pouco tempo atrás, ele começou a falar do trabalho missionário dele, ele começou a mostrar as ilustrações e experiências que ele tem ainda no campo, porque ele continua ainda trabalhando lá. E tudo isso estava fazendo com que a igreja realmente se sensibilizasse com aquelas palavras. Todos estavam gostando, até o momento que ele disse assim: que tal nós formarmos aqui uma caravana e irmos viver uma experiência lá no Amazonas, descendo com um dos barcos da Igreja Presbiteriana de Manaus. A Igreja Presbiteriana de Manaus, se eu não me engano, é a maior igreja presbiteriana do Brasil, coisa de 15 mil membros, uma coisa tremenda, uma igreja que investe em missões que a gente não tem ideia. Eles têm 3 barcos que são 3 mini navios, com todos os recursos. E ele disse assim: eu conheço toda essa parafernália para fazer missões, e eu quero convidar algumas pessoas aqui para fazer parte dessa experiência missionária. E eu dizia comigo sentado: isso mesmo, cara, vai adiante. E ele disse: só para que vocês tenham convicção daquilo que é necessário, é importante vocês saberem que. E aí eu comecei: ai. Vocês vão ter que estar preparados para os pernilongos do Amazonas, do rio Amazonas. E os pernilongos do Amazonas, eles são diferentes dos pernilongos de São Paulo, e principalmente da zona sul da Vila Mariana. Aqui são tudo fiotes esses daqui. Ele falou assim: as muriçocas de lá são terríveis. Vocês precisam se preparar para isso. Vocês também precisam se preparar para a questão de tomar água, porque lá o missionário, ele toma água diretamente do rio Amazonas. Ei, pense nisso. Nós que aqui temos a melhor água do mundo, que é da Sabesp, e é verdade, não estou brincando. De repente você vai ter que tomar um copo de água do rio Amazonas. E quem assistiu ontem Luciano Huck,
sabe do que eu estou falando. Ah, e mais um detalhe, talvez vocês vão ter que comer carne de macaco. Ok, vocês não gostaram da carne de macaco, mas vocês podem comer frango. Ufa! Mas o frango que o índio faz, ele é diferente do frango que a gente compra na padaria e leva de domingo para casa. O frango lá, primeiro é assim, eles colocam a água para ferver com sal, água e sal, ferve. E aí o franguinho já está preparadinho lá, com uma higiene não tão boa, mas está preparadinho, e eles fazem aquela imersão do frango, fica ali 5 minutos e tira, pronto, está pronto para o consumo. Eu quero dizer para vocês que até agora nós estamos tentando formar uma caravana e não há nenhum candidato. E o pastor Gustavo me convida para falar sobre a que preço for. Alguém aqui quer se candidatar para o Amazonas? Já percebeu? Palavras são palavras. As palavras sem atitudes, elas não trazem transformação. Em 2015, eu sei, quase vocês todos ficaram chocados com isso daqui. Todos nós ficamos. E esses cristãos, 21 cristãos cóptas que foram mortos pelo Estado Islâmico, provavelmente, eles vieram daquele eunuco que foi evangelizado por Filipe, no capítulo 8 de Atos, e quando ele voltou para a Etiópia, aquele eunuco começou e plantou ali a igreja mais antiga do Oriente, a igreja da Etiópia. Provavelmente esses homens são fruto do trabalho evangelístico de Filipe. Mas o que me chama a atenção é que quando nós começamos a pensar o preço a ser pago até os confins da terra, gente, isso extrapola um pouco daquilo que nós queremos fazer. É muito mais. No ano 2000, 2 mães crentes, desesperadas, me procuraram para que eu visitasse seus 2 filhos, que estavam presos na casa de detenção do Carandiru. 2 mães de diferentes igrejas, cujos filhos fizeram diferentes delitos, e eles estavam lá. E elas estavam desesperadas, dizendo: pastor, arruma um jeito de você visitar os nossos filhos, porque eles gostam de você, eles conhecem você. E aí, para eu buscar uma ajuda, para eu não ir sozinho para aquele lugar, porque toda vez que eu passava, e a igreja que nós iniciamos era bem perto da casa de detenção do Carandiru, a igreja presbiteriana Atalaia, toda vez que eu passava perto daquele presídio, eu dizia: está aí um lugar que eu não quero entrar. E Deus, de repente, estava me levando para aquele lugar. E eu fui atrás de alguns colegas pastores. Colegas, vamos entrar naquele lugar para abençoar 2 meninos que foram presos. E os colegas, eu me lembro bem: ah, Eduardo, Deus te abençoe, proteja, nós vamos orar por você. E depois de eu conseguir a permissão para entrar, eu me lembro que o responsável, naquela época, disse assim: você não vai fazer treinamento? Eu falei: rapaz, eu sou pastor, para que treinar? Conheço tudo que é pecado, pode deixar. Ele falou: ok. Você não quer treinamento? Eu falei: não preciso de treinamento. Eu vou lá visitar 2 rapazes. Ele falou: só vai lá só para isso? Eu falei: sim. Eu fui muito orgulhoso, confesso. E quando estava aproximando a data de eu fazer a primeira visita, eu confesso que foi inesquecível. Primeiro, por conta do medo, porque um pavor começou a tomar conta do meu coração.
Até então eu estava ciente, crente de que eu podia fazer aquilo, mas quando eu passava o primeiro, o segundo, o terceiro portão, eu começava a imaginar o que havia lá dentro. Eu não sabia, o que eu sabia era por fotos, e poucas fotos que a gente tinha. Mas eu me lembro também que as pessoas me olhavam, me mediam, cada passo que eu dava, e eu olhava para mim e dizia: eu estou sem relógio porque eu sei que não pode levar relógio, eu estou sem anel porque eu sei que não pode levar anel, eu estou sem caneta porque eu sei que não pode levar caneta, eu só estou com a minha Bíblia e com a minha roupa simples. Mas eles olhavam para mim e eu tinha a sensação de que alguma coisa estranha estava acontecendo, talvez novato. Mas quando eu passei antes da última porta, tem lá uma sala de revistas. E pastores e advogados geralmente não são revistados, como são os parentes. Mas eles pegaram a minha Bíblia e foi interessante porque eles disseram: dê a sua Bíblia. Eu pensei que o rapaz ia fazer uma leitura, ele começou a folhear minha Bíblia. Eu disse: rapaz, o que você está vendo aí dentro? Ele disse: eu quero ver se está recheada. Recheada com o quê? Ele falou: amigo, alguns pastores entram aqui e entram com droga dentro das Bíblias. Mas não tem nada, pode entrar, fica à vontade. E eu entrei. E quando o último portão abriu, eu olhei para aquele mundo. E eu confesso a você, eu fiquei parado, sem saber o que fazer, porque tudo era novo. Pavilhão 2, muitos andando no pátio, porque durante o dia eles ficam soltos. E eles não param de andar, eles não param para conversar, e eles ficavam andando, e eu sem saber o que fazer, o que falar, até que de repente, alguém toca no meu ombro. Eu olho assustado, camarada, negro, alto, muito alto, bem daqueles guarda-roupa, armário, duplo. E ele colocou aquela mão assim no meu ombro. E aí, irmão, tudo bem? Tudo bem. Quem é você? Eu sou o pastor Eduardo. Você é um dos nossos. Como? Você é um dos nossos, pastor. O que você veio fazer aqui? Eu vim aqui, na verdade, conversar com 2 meninos. Ele falou assim: você veio aqui apenas por causa de 2? Quando na sua frente tem todo esse monte de gente? Que é isso, pastor? E esse livro de capa preta? Eu falei: esse livro aqui é a Bíblia. Está recheado? Que é isso? Recheado de nada, isso aqui só tem o evangelho aqui dentro? Ele falou assim: você é dos nossos. E novamente, ele olhou agora para aquelas pessoas que estavam andando, e eu percebia que ninguém parava. E ele disse mais ou menos assim, com essas palavras: galera, esse aqui é o pastor Eduardo, e ele veio ensinar o livro de capa preta para a gente. E eles, passando e andando, olhavam para mim e diziam: é mais um, e esse é dos nossos. Eu já estava ficando incomodado com esse negócio dos nossos. Até onde eu sabia, não tinha aprontado nada ainda. Aí eu olhei para aquele rapaz, criei coragem, por causa do tamanho dele, e disse assim: explica para mim, que negócio que é esse? Você é um dos nossos. Pastores, vocês pastores são muito humildes. A sua estratégia foi perfeita. Eu falei: como assim? Olha a sua roupa, igual o nosso uniforme. Gente, eu estava com a calça bege e blusa branca, igualzinho o uniforme de todos os presos. Eu era um deles. Eu tinha acesso a qualquer um. E eu pensei que sabia alguma coisa. Você é um dos nossos. Tem muita história para contar para vocês a respeito, mas não, isso aqui não entra agora.
Eu não sou um missionário experiente em missões, eu sou apenas um pastor que sabe da importância do compromisso com a missão deixada por Jesus. Aquela missão que começou em Jerusalém, depois foi para a Judéia, depois para Samaria e finalmente até os confins da terra. Eu sei disso e eu desafio a minha vida para isso. O máximo que eu fui na minha vida foi para a África, porque na verdade o objetivo era ir para Moçambique, e eu fiquei 3 dias na África para respirar um pouco do ar do que é a África, para depois ir passar uma semana em Moçambique, aonde eu vi a pobreza, aonde eu vi o que fez a revolução naquele país, e aonde eu tive a oportunidade de alguns jovens e colegas pastores. A nossa equipe era de 11, nós levamos para Moçambique 4.700 livros, para começar uma biblioteca no Seminário Presbiteriano Unido de Maputo. E também isso tem histórias para contar, porque chegar a esses 4.700 livros não foi fácil. Mas eu vi o preço da pobreza. E pela primeira vez na minha vida eu passei uma semana toda sem colocar uma carne na boca. Não porque não podia, é porque eles não têm dinheiro, ou não tinham dinheiro na época para comprar. A que preço for. Será que nós entendemos o que é realmente isso? E eu repito sempre lá na minha igreja em Valinhos, ao sair da igreja, note que tem uma placa bem visível aos seus olhos dizendo: quando você pisar na calçada, você está pisando em solo missionário. Aqui tem essa placa na Vila Mariana? Não tem? Tem sim, gente. Essa placa tem que estar aqui. E essa placa tem que descer aqui. Quando nós pisarmos na calçada, nós estamos pisando em solo missionário. Hoje de manhã eu ouvi o desafio através das palavras do pastor Gustavo Baixa, daquilo que existe como missão para ser efetuada através dessa igreja. Eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque vocês estão pisando em solo missionário. E aí nós temos a palavra do doutor Ralph Hinter, quando ele diz que evangelismo é uma igreja crescendo onde está. Missões é uma igreja crescendo onde não está. E é interessante que com Estevão, a igreja estava crescendo em Jerusalém. A igreja cresceu muito em Jerusalém, e vocês viram isso nas mensagens anteriores. Mas após Estevão, inicia a missão até os confins da terra, com crentes dispersos por causa da perseguição, com Filipe e depois com Paulo, enfim. Porém, Estevão, que era um dos nossos, ele pagou um preço muito caro. Ele pagou um preço muito caro. Diz o versículo 55 e 56 que nós lemos, do capítulo 7. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eis que vejo o Filho do Homem em o que, gente? Em pé. E o nosso credo apostólico diz que Jesus está sentado à direita de Deus. E como é que Filipe vê Jesus em pé? Na verdade, Filipe já estava tendo a visão do seu Senhor Jesus, seu Salvador, que receberia Estevão. E depois que ele adormeceu, o texto diz, ele adormeceu após ser apedrejado. Não diz ele morreu violentamente, ele adormeceu. E certamente ele foi recebido por Jesus, que disse para ele, Jesus que estava em pé,
Estevão entra na alegria do seu Senhor. Você é um dos nossos. Você é um dos nossos. Você é um dos nossos. O que é a Igreja de Cristo? O que é a Igreja Presbiteriana de Vila Mariana? O que cada discípulo, e discípulo que eu estou dizendo aqui, o que cada discípulo de Cristo desta igreja e cada discípula de Cristo desta igreja devem fazer para que a vida reflita essa missão? O que nós devemos fazer? Se você é um dos nossos, eu quero destacar 3 pontos, ou 3 movimentos nessa missão. Eu gostaria que esses movimentos, ou esses pontos, ficassem no nosso coração nessa noite. O primeiro deles é orar. É orar. No momento que Estevão estava sendo apedrejado, ele invocava o Senhor. Esse homem estava orando ao Senhor no momento que ele estava no seu maior sofrimento. E ele disse na sua oração: Jesus, recebe o meu espírito. E é interessante que ainda ele faz questão de ajoelhar-se e clama em alta voz, dizendo: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Pode perdoar essa gente. Porque, como Jesus disse na cruz, eles não sabem o que estão fazendo. Na última terça-feira, eu estava no meu grupo pequeno lá em Valinhos. Não é o grupo que eu dirijo, simplesmente com a minha família nós participamos de um grupo e existe um líder. E terça-feira foi uma noite muito especial. O estudo, ele estava focando Atos 2, 42 a 47, que fala sobre o crescimento e fala sobre como vivia a igreja primitiva. E é interessante que o dirigente do nosso grupo, o líder, ele focava a atividade da igreja e aquilo que a nossa igreja estava fazendo. Portanto, ele estava fazendo uma comparação. Olhem como era, é assim que nós somos. E ele foi, habilmente, e cada texto, cada versículo foi tocando o nosso coração, porque nós começamos a perceber que nós estávamos, como igreja, muito longe daquilo que é uma igreja missionária. E principalmente na oração. E aí, quando aquele silêncio, nós não tínhamos mais o que falar, aquele líder então convida a irmã Rita de Cássia, faça uma oração. E eu quero dizer para vocês que nós somos presbiterianos, as nossas orações na nossa igreja também são presbiterianas. Mas aquela irmã, ela fez uma oração, e que faltou pouco, muito pouco, para tremer aquele lugar. E eu quero dizer para vocês que não foi aquela oração, foi uma oração focada, uma oração de quebrantamento, uma oração enquanto ela orava, você percebia que aquelas 17 pessoas que estavam no grupo soluçavam por entender que nós estamos longe daquilo que é uma vida de oração. Como nós precisamos aprender com Estevão. Ele ora para que Deus perdoe aqueles que estão o apedrejando. E se nós não estivermos prontos para perdoar, nós não estaremos prontos para fazer missão. Pense nisso, por favor. Principalmente se você não é vocacionado por Deus para ir para o Amazonas, ou para ir
para os lugares longínquos, aonde você não vai poder realmente falar do Evangelho. Mas se você é aquele missionário que entende que está faltando para você, inclusive esse passo de viver missões aonde quer que você esteja, observe, nós vamos ter que aprender a perdoar, porque fazer missão é levar a mensagem do perdão de Jesus sobre pecadores que o fizeram morrer naquela cruz. E muitas vezes o nosso coração sequer consegue perdoar. Como é que nós queremos fazer oração? Mas a igreja também deve orar e muito por um motivo maior. Lucas capítulo 10, versículo 2, Jesus diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, orai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Perceba, a igreja precisa, com todos os seus segmentos, com todos os seus ministérios, a partir das crianças até os mais velhos, a igreja precisa orar todos os dias, absolutamente todos os dias, com frentes de oração, dizendo: Senhor, Senhor, mande trabalhadores para a sua seara. A oração deve ser que a nossa igreja aqui na Vila Mariana e região, da mesma forma como foi a igreja de Atos 2, viva de tal maneira que atrai aqueles que precisam ouvir do Evangelho. Me permitam fazer essa pergunta: vocês têm orado assim? Você tem orado assim? Você é dos nossos? Porque nós oramos, e nós oramos por tantas coisas. Nós oramos por nós oramos pela igreja, nós oramos pela nossa enfermidade, nós oramos por situações que estamos envolvidos, mas muitas vezes nós esquecemos de fazer a principal oração que o Senhor Jesus nos ensinou: mande trabalhadores para a tua seara, Senhor. E às vezes nós estamos esquecendo que nós devemos ser esses trabalhadores e nós precisamos orar, que a nossa igreja, a nossa oração deve ser: seja uma eclesia, e eclesia é a palavra grega cujo significado é igreja, ek, para fora, eclesia, chamado. Nós somos chamados para fora. Eu e você, nós somos chamados para fora. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos falar, se nós queremos fazer missões, é orar. Segundo, falar. E eu digo que Estevão era um homem articulado. Estevão sabia falar e falar muito bem. Você vai ver no capítulo 6 que ele é confrontado pelos líderes da sinagoga, e os líderes da sinagoga não conseguiam superar as palavras de Filipe. Filipe, no capítulo 7, faz a sua defesa, e eu queria que você tivesse essa lição de casa nessa semana. Leia a defesa de Filipe. Um homem com um discurso incrível, impressionante. E o que ele fala? Ele fala do Evangelho. Ele fala sobre as boas novas do Evangelho. Por isso, eu creio que um discípulo de Cristo deve ter o Evangelho nos lábios. Nós não podemos ser agentes secretos, gente. Nós precisamos ter o Evangelho nos lábios. Nós devemos ser testemunhas de Jesus. Como é que eu faço isso? Não é difícil. O missiólogo australiano Michael Frost, ele disse que existem duas possibilidades de você falar do Evangelho. Então, segura aí. Ele diz: existem aqueles que falam e que têm o dom do evangelismo. São aqueles que apresentam o Evangelho com clareza e estão sempre em busca de oportunidade. Em outras palavras, existem aquelas pessoas que falam com uma facilidade e que apresentam o Evangelho com uma clareza tal que geralmente a pessoa que está ouvindo entende e se rende ao amor de Jesus. Mas ele diz que existe uma segunda forma. Outros, diz ele, testemunham em suas atitudes
e se relacionam sabiamente com as pessoas, esperando oportunidades para que possam responder graciosamente com o Evangelho. Em outras palavras, existem pessoas que testemunham com a sua própria vida e são missionários e missionárias a partir da vida. Quando alguém vê, reconhece que há algo diferente ali e vai querer saber o que é, e aí está a oportunidade de você falar do Evangelho. Que tipo de missionário você é? Pense nisso. Nós precisamos falar. Precisamos falar sempre, a toda hora. Jesus diz em Lucas 15:7, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 10:14, mas como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem fale? Nós precisamos falar. Primeiro verbo, portanto, é orar. Você pode repetir comigo a palavra orar? Orar. O segundo verbo é falar. O primeiro? Orar. O segundo? Falar. E o terceiro verbo e último? Sofrer. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. De acordo com João capítulo 18, 31, saibam disso. O Sinédrio não tinha autoridade de mandar executar pessoa alguma. O Sinédrio não podia mandar Estevão ser apedrejado daquela forma, eles não tinham essa autoridade. E não nos parece que os romanos foram consultados ou tenham dado tal ordem. E nós não seremos capazes de levar pessoas para o céu, nem eu, nem você, e nem fazer discípulos de todas as nações, sem carregar a nossa cruz, e sem acompanhar os passos de Jesus no caminho do Calvário. Em outras palavras, todo missionário vai sofrer. Eu posso ir um pouco mais além. Todo discípulo de Cristo, verdadeiro discípulo, toda discípula de Cristo vai sofrer. Mas o sofrimento de um discípulo jamais será em vão. Jesus diz, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Por isso que Atos é um marco importante, principalmente no capítulo 7, porque até o capítulo 7 você vê a igreja crescendo, porque o Evangelho é pregado. O apóstolo Pedro, ele fala, ele prega e as conversões acontecem em massa. As pessoas falam umas às outras e você vê Deus acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Você vê que havia um ensino forte, doutrinário, comunhão, Atos capítulo 2, versículo 42, mas havia também a oração. E diz-nos Atos que quando aquele povo orava, o lugar onde estavam tremia. Mas quando você chega em Atos capítulo 7, é a vez do sofrimento, através da morte e através da perseguição. E aqui você encontra C.S. Lewis com essa frase muito séria. C.S. Lewis diz que Deus sussurra em nossos prazeres, Ele fala em nossa consciência, mas Deus grita em nossos sofrimentos. O sofrimento é o megafone de Deus para acordar um mundo surdo. É para a gente pensar. O Sinédrio ensurdeceu. Quando Estevão falou que estava tendo a visão de Jesus ao lado de Deus, o texto diz que o Sinédrio tapou os ouvidos.
Eles não queriam ouvir aquilo. E é por isso que eles mataram Jesus e agora estavam matando Estevão. Os seus julgadores começaram a gritar e taparam os ouvidos, diz o versículo 56 e 57. E assim tem sido o nosso mundo. Às vezes você está falando, você está orando, você está, enfim, trazendo palavras do Evangelho a um amigo, na universidade, no trabalho, e as pessoas não vão te ouvir. Mas é impressionante como o sofrimento acorda as pessoas para uma realidade. E Deus usa inclusive o sofrimento daqueles que são seus filhos. O mundo está surdo, gente. E aqueles que querem ser missionários têm que aprender a sofrer. Mas havia um outro surdo ali, porque o texto no versículo 58 diz que depois que apedrejaram Estevão, colocaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo, um jovem surdo. E o texto diz que Saulo consentiu na morte de Estevão. Não só isso, o capítulo 8 diz que Saulo viu o pranto dos amigos de Estevão, que fizeram ao sepultá-lo, mas Saulo não se comoveu. Ao contrário, ele passou a assolar a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Ele encerrava essas pessoas na prisão. Mas vocês sabem o que aconteceu a este homem surdo chamado Saulo? Você sabe? Ele passou a ser um dos nossos. Estevão era um dos nossos. Filipe era um dos nossos. Paulo passou a ser dos nossos. E você? Eu quero terminar essa mensagem trazendo uma reflexão para o seu coração. Você é um dos nossos? Se você esteja pronto, portanto, para falar, orar e sofrer. Quem sabe você está me ouvindo dizendo, olha, muito legal tudo isso, mas eu não sou um desses não. Ok, então não se constranja, porque eu tenho pregado o Evangelho há muito tempo, e eu sei que isso é uma obra do Espírito Santo, porque tem muita gente que ouve e não muda. Mas quando o Espírito Santo toca, é diferente. Quando o Espírito Santo toca, ele vai mostrar que o mesmo Jesus que recebeu Estevão na eternidade, o mesmo Jesus que veio até Paulo no caminho de Damasco, o mesmo Jesus está aqui entre nós. E é interessante que eu quero que você saiba que esse Jesus, ele foi morto no nosso lugar. Ele sofreu em nosso lugar naquela cruz. E apenas quando nós compreendemos o que Jesus fez naquela cruz e nos rendemos ao seu amor e graça, é apenas aí que os nossos ouvidos se abrem, a nossa mente consegue entender e nós então nos rendemos a Ele. Até os confins da terra, a que preço for. Eu gostaria que você entendesse que nós temos um preço a pagar. Eu só não sei se você quer pagar esse preço. Mas a minha oração é para que você saia daqui sabendo que se nós realmente queremos fazer esse tipo de missão, nós vamos ter que viver esses 3 movimentos. Não há como fazer de outra forma. Repito,
Todos os que seguem a Jesus sofrem. Mas a alegria maior, ela começa a acontecer no nosso coração, quando você também tem a convicção de que aquele Jesus que morreu por você, Ele um dia vai esperar você em pé e vai dizer para você e para mim: entre na alegria do seu Senhor, você é um dos nossos. Que Deus nos abençoe. E que Deus fale ao nosso coração e continue falando ao nosso coração. Principalmente agora, quando nós vamos louvar. E eu entendo que essa música que nós vamos cantar tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a resposta que nós precisamos dar. Agora, em nome do Senhor Jesus. Amém.